E o que ainda ajudou a dificultar, é a manchete da Socorro, foi a pataquada do ex-presidente. Olha aí, Ari. Furacão Milton perde força, mas deixa um rastro de destruição e mortes na Flórida. Joe Biden acusa Donald Trump de liderar uma avalanche de mentiras irresponsáveis sobre a tragédia. Socorro. Pois é, teve a chuva de mentira, a chuva de água, né, meu Deus do céu, e a de mentira que a gente fala já. Primeiro a gente começa falando o balanço da passagem do furacão Milton pela Flórida. Até agora, 9 pessoas morreram na passagem do furacão. Mas o governo do estado da Flórida já alertou que o número de vítimas pode aumentar. Dessas 9 mortes confirmadas até agora, 4 aconteceram na passagem de tornados que foram desencadeados pelo furacão. E esse furacão trouxe, sim, um número recorde de tornados em grande parte da Flórida. O Milton atingiu o estado ontem à noite com categoria 3, ventos de até 270 km por hora, e em seguida ele foi rebaixado para a categoria 1. Mas o vento intenso, por exemplo, a gente vai ver as imagens aí do estádio, o vento praticamente arrancou todo o teto de um estádio na cidade de São Petersburgo, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. É o estádio Tropicana Field, esse gigante aí que acontece em vários tipos de competições, inclusive de beisebol. E esse estádio, ele estava servindo como base para os socorristas que trabalhavam no resgate das pessoas durante o furacão, mas o governo informou que ninguém foi ferido na queda do teto. Muita chuva, a água subiu bastante por causa dos ventos, a gente já era previsto isso, e o que aconteceu? Muitas inundações, muitas ruas alagadas. Essas imagens que a gente vê aí é na cidade de Clearwater. O que aconteceu? Quem morava nesses edifícios, quem morava no térreo, o térreo foi completamente inundado, e eles tiveram que buscar abrigo no primeiro andar ou no segundo, e muita gente foi resgatada ainda durante a noite nas varandas. A gente vê muita gente aí sendo resgatada com botes, idosos que estavam também em abrigos para idosos. O governador do estado, Ron DeSantis, disse que eles estavam preparados para o pior cenário, que infelizmente não aconteceu. Ele disse que o furacão Milton não foi tão grave quanto o furacão Helene. Esse já matou mais de 250 pessoas. O governador confirmou que ainda há 80 mil pessoas nos abrigos públicos que ainda estão avaliando totalmente os danos, que o grande perigo agora é o nível da água, que continua subindo, vários rios transbordaram, outros estão prestes a transbordar, são 11 milhões de pessoas em alerta para enchentes, mais de 3 milhões de pessoas estavam hoje de manhã sem energia elétrica. Então muitas ruas bloqueadas por destroços, bloqueadas por muitas árvores que caíram, os semáforos ficaram totalmente apagados porque sem energia elétrica. Inclusive o presidente Biden se manifestou agora há pouco e pediu que as pessoas fiquem em casa enquanto a ajuda não chega. Aconteceram saques, a polícia logo no começo da manhã informou que 2 pessoas já haviam sido presas. Em cidades como São Petersburgo, muitos canos que fornecem água tratada para a cidade foram quebrados, então agora isso interrompeu o fornecimento de água tratada para a população, e a prefeitura da cidade está recomendando que as pessoas fervam a água para consumir. Agora, Amadeu, a gente vai para essa segunda chuva nessa temporada de furacões nos Estados Unidos. O que está acontecendo é uma chuva de notícias falsas, uma chuva de desinformação que está sendo divulgada, que está sendo espalhada, principalmente pelos republicanos. E ontem o presidente Biden teve que apelar. Primeiro ele disse, o ex-presidente Trump lidera o ataque de mentiras. E o presidente Biden pediu para que as pessoas parem, para que os republicanos parem com o que ele chamou de estupidez. Então, entre o que está sendo espalhado, primeiro, que o dinheiro para gerenciar crises como essa, o governo Biden está desviando esse dinheiro para assistência de imigrantes.
Outra desinformação que circula é que o governo americano vai doar no máximo $750 para quem perdeu a casa para refazer a vida, no máximo. E também estão espalhando que o governo vai, inclusive, confiscar imóveis. Mas eu acho que a campeã da desinformação é a deputada republicana pelo estado da Geórgia, a Marjorie Taylor Greene, que ela é a grande escudeira, a fiel escudeira do ex-presidente Trump, e ela adora a teoria da conspiração. Pense numa teoria da conspiração, ela está lá divulgando. E a mais nova que ela divulga, Amadeu, é que o governo federal, o governo americano, tem uma tecnologia que controla o clima. Então, o governo americano, o governo Biden, está projetando furacões em áreas onde os republicanos têm maioria, né? Tem mais votos, em áreas republicanas. Com isso, morrem os eleitores republicanos, ficam os eleitores democratas e ganha a eleição Kamala Harris. Amadeu. Os alucinados estão em todo lugar, professor Vila. Estão. E isso não é liberdade de manifestação, né? Uma liberdade de opinião. Isso é crime. Por isso que a legislação brasileira, nesse sentido, está mais avançada que a legislação americana e enfrenta essas questões. Daí o ódio dos extremistas, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Seria bom que os Estados Unidos tivessem um Alexandre de Moraes, a história seria diferente. Inclusive para enfrentar o Trump lá, né? Que lá não conseguiram, né? Que o Trump até agora está nadando de braçada aí com todos os crimes que ele cometeu, doutor Ari. Olha, o que esperar de um presidente que manda medicamentos para o principal opositor do país, geopoliticamente falando, Vladimir Putin, da Rússia, quando está faltando medicamentos no seu próprio país? Está faltando aqui esse insumo aqui que é raro diante de uma pandemia inédita. Mas eu vou mandar aqui para o meu colega, meu best friend, lá do outro lado, o meu principal oponente geopolítico, ainda é. Esse cara sempre trabalhou contra os Estados Unidos. Os interesses são dele. São os interesses do próprio Trump, não são os interesses da nação. Eu acho que, pelo fato dele ter permitido que milhares e milhares de norte-americanos morressem de Covid, mandando eles tomarem detergente. E tomaram. E que é pior, a idiotia era coletiva. Não, é a lavagem cerebral, é o caso do miau, professor. Exato. É o caso do rapaz gritando miau, Apoliana. Inclusive, eu queria que a deputada, né? A senadora. Deputada. Ela pode até tentar aprovar, né? Assim, se realmente tem essa tecnologia de controle do clima. Amiga, traz pra cá, pra Teresina, tá muito quente, pra ajudar, derrubar a temperatura em 5 graus. Vai te dando a chance, 10. Né, de provar que realmente existe. Pula pra 10. Vai 10 graus, 10, né? 10 menos, tá bom. Tá bom. Amadeu, são pessoas cruéis, né, que brincam com a vida das outras pessoas, porque o Ari citou a pandemia em que se alastrou fake news nos Estados Unidos e em todo o mundo, que levaram milhões de pessoas à morte porque acabaram adquirindo o vírus ou tomaram medicamentos que não são recomendados, ou até mesmo detergente e outros produtos que não têm nada a ver com o combate a um vírus. E agora, durante essa catástrofe, vem mais uma onda de fake news. Então é aí que se separa o que é realmente política do que é crueldade, do que é extremismo, radicalismo. Por isso que nós sempre falamos, e quem é desse campo democrático, do perigo que é o Donald Trump, porque ele não tem escrúpulos e mesmo diante de uma tragédia anunciada, ele levava ali milhares de pessoas a permanecerem nas suas casas com teorias da conspiração. Agora ele mesmo, a Socorro trouxe aqui na época da Covid, tomou um soro lá, fizeram um soro pela primeira vez, ele foi o primeiro a tomar, lembra disso, Socorro? Foi um remédio que estavam testando antes mesmo de ser aprovado isso. Estavam testando lá esse remédio e foi o primeirão. O bonitão não foi tomar detergente, não.